Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do nosso canal de estudos das normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. E nessa videoaula de hoje eu irei falar sobre a NR11, que trata sobre o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Bom, gente, essas atividades, elas podem ser realizadas tanto de forma mecânica, como também de forma manual, certo? Então, existem várias atividades econômicas desenvolvidas no Brasil e a maioria dessas atividades econômicas, elas desenvolvem atividades voltadas para transporte, para movimentação, armazenagem e para o manuseio de materiais. Então, a NR11 ela vem trazer parâmetros que devem ser seguidos com o objetivo relacionado a essas atividades, com o objetivo de quê? De evitar acidentes, né, no local de trabalho e também perdas de materiais, certo? Então vamos lá, vamos começar logo aqui no item 11.1. O que o item 11.1 diz? Que as normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Bom, aqui, gente, ele citou só algumas máquinas, alguns equipamentos que realizam essas atividades citadas aqui acima no título da NR. Existem vários outros equipamentos, várias outras máquinas que realizam essas atividades também, tá? Agora, nesse momento que eu estou gravando essa videoaula, estão sendo construídos novos equipamentos, novas máquinas. Então, a NR11, ela vai ser utilizada, né, para todo tipo de equipamento que realiza esse tipo de serviço, de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Daí a importância dela para os profissionais da área de segurança e saúde do trabalho. Ter um entendimento sobre ela para estar aplicando esse conhecimento, né, na prática, no seu dia a dia, como técnico de segurança, né, e como qualquer outro profissional na área de segurança e saúde do trabalho. Então vamos lá, o subitem 11.1 ele diz o seguinte: os postos de elevadores e montacargas deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. Então, o que ele está dizendo aqui nesse subitem? Ele já está falando aqui dos primeiros equipamentos que ele citou no 11.1, que são os elevadores. Então, o que ele está falando dos elevadores? Estou falando dos postos dos elevadores e montacargas. Basicamente disso aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, gente, ó. O item 11.1. Esse aqui é um posto de elevador. O que ele está dizendo? Que o posto de elevador ele deve ser cercado solidamente, né? Tanto o posto de elevador e também aqueles elevadores montacarga, que é esse exemplo bem aqui, né? Só não deve ser cercada essa parte aqui da frente, que é onde as pessoas entram e saem, né? Nas cancelas, nas portas. Mas ao redor deve ter esse fechamento, certo? Para evitar, lógico, acidentes, né? Existem vários acidentes graves aí que vocês podem estar colocando dar uma procurada na internet. Vocês irão acompanhar vários acidentes que já ocorreram em elevadores, né? Então, cuidado tem que ser redobrado quando se tratar desse tipo de equipamento, certo? Então, o posto do elevador é exatamente isso aqui, que é onde a caixa do elevador ele sobe e desce. Então ele tem que ser cercado solidamente, tem que ser bem protegido, certo? Então vamos lá, vamos para o próximo item. Aqui no subitem 11.1.3, os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindaste, montacarga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservadas em perfeito estado, em perfeitas condições de trabalho. Então, nesse subitem aqui, ele já está falando de uma das atividades lá do título da norma,
que é movimentação, né, de materiais, certo? No subitem 11.1.3. Existem vários equipamentos que são utilizados para movimentação de materiais e a norma citou alguns aqui, tá? Esses equipamentos, ascensores, elevadores de carga, guindaste, monta-carga. Então a norma já citou alguns equipamentos aqui que são utilizados para movimentação de materiais. Mas o que ela quer dizer nesse subitem aqui? Que todos esses equipamentos, eles serão calculados e construídos de maneira que venham a oferecer garantias de resistência, né, até pelas atividades que ele vai desenvolver, né, de movimentação de materiais. Às vezes são materiais, né, muito pesados, então tem que ser resistente, né, e também oferecer segurança e, claro, conservado em perfeitas condições de trabalho, certo? Então, essas são as características dos equipamentos de movimentação de materiais relacionados à segurança. Agora o subitem 11.1.3.1 ele diz o seguinte: especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos, e deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo as suas partes defeituosas. Então, o que ele quer dizer aqui nesse subitem, gente? Ele está falando dessas estruturas, cabo de aço, cordas, correntes, roldanas, né, que dão a resistência a esses equipamentos citados acima. Então, o que ele está falando? Que todos esses equipamentos, eles devem ser inspecionados. E não é fazer uma inspeção de 6 meses, anualmente, não. É de forma permanente, certo? Sempre for fazer uma atividade relacionada à questão desses equipamentos, vai utilizar essas máquinas, esses equipamentos, se eles possuírem esses cabos de aço, cordas, correntes, roldanas, tem que ser feita uma inspeção prévia aí nessas estruturas, né, para evitar acidentes, certo? Vou mostrar aqui para vocês o cabo de aço, muito utilizado em muitos equipamentos, vários equipamentos, né, utilizam o cabo de aço. Vou mostrar aqui para vocês. Os elevadores são uns, ó. Vocês podem observar aqui, certo? Então, antes da gente entender, tentar conhecer as alterações que pode ter no cabo de aço, a gente tem que conhecer como é um cabo de aço de forma normal. Então, vou trazer aqui as estruturas do cabo de aço. Aqui vocês já devem ter ouvido falar a alma do cabo de aço. A alma do cabo de aço é essa parte interna aqui que existe dentro de cada arame que forma esse cabo de aço, né? Ele é branco, por isso chama alma, né? Ele é bem branquinho, feito de um material que parece um algodão. Então nós chamamos de alma. Essa parte aqui mais fina, abaixo da alma aqui, é chamada de arame central. Ela fica bem no meio, né? Porque são formados por 7 arames, e o do meio é chamado arame central, e esses que ficam na borda são chamados de arame externo, tá? Então, o conjunto de arames vai formar uma perna, tá? Uma perna do cabo de aço. E o conjunto de pernas, como vocês podem estar observando aí, vai formar o cabo, certo? Então, ele tem a alma, tem o arame central, o arame externo, que ficam ao redor, e o conjunto de arames vai formar uma perna, e o conjunto de pernas vai formar um cabo. Agora sim dá para nós observarmos as principais alterações que tem no cabo de aço. Daí a importância de entender primeiro o normal, como é ele normal. Então existe a alma saltada. A alma nós já sabemos o que é. Quando essas partes aqui começam a saltar e começar aquela parte branca, né, ficar visível, nós chamamos de alma saltada. Existe essa também aqui, outra alteração muito comum, que é a gaiola de passarinho. E vocês podem ver aí todos os arames soltos, né? Os arames aqui, ó, os arames externos se soltando, né, das pernas do cabo de aço. E a dobra, né, que é uma alteração também comum do cabo de aço. Então, o que a norma diz lá? Vamos ver aqui o que a norma fala dessas alterações. Então, a norma fala assim, no subitem 11.1.3.1, que se houver, durante a inspeção, chegar à conclusão que existem alterações,
Essa estrutura, o cabo de aço, corda corrente, rodana, deve ser substituída. As partes defeituosas devem ser substituídas, tá? Porque, gente, o cabo de aço, por exemplo, até as correntes, rodanas, são estruturas, né, que trabalham com grande pressão, certo? Imagina um cabo de aço, a pressão que ele realiza, né? Tanto a força que ele tem que realizar puxando aquela caixa do elevador e abaixando, né? Então, um peso muito grande. Então, por isso ele tem que ser inspecionados de forma permanente, né? E se houver alterações, essas alterações que eu falei anteriormente, eles devem ser substituídos, né? Essas partes defeituosas devem ser substituídas imediatamente, porque podem ocasionar acidentes graves, certo? Como já ocorreram aí, vocês olhem aí na internet. Vou dar outra dica para vocês aqui, se vocês não conhecem. Algumas coisas que eu estou citando aqui, que não dá, senão a aula vai ficar muito grande. Por exemplo, alguns equipamentos de movimentação de materiais, como no subitem 1113, né, ascensores, elevadores de carga, guindastes. Se vocês não têm conhecimento desses equipamentos, coloca aí no Google Imagens, né, para vocês obterem esse conhecimento, pelo menos prévio, né, e depois para vocês olharem no estágio a parte prática, certo? Pessoalmente, certo? Então, é bom também dar uma olhada, uma pesquisada na internet, para conhecê-los. Então, vamos lá. O subitem 11132, ele diz o seguinte, que em todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Todo equipamento, gente, tem que ter a carga máxima de trabalho permitida, né? Quanto que ele suporta, qual o peso que ele suporta. Vocês entrarem no elevador, ele tem que ter, por exemplo, um exemplo é o elevador. Ele tem que ter a carga máxima dele, né? Que ele suporta. Outro, o subitem 11133, ele diz o seguinte: para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal, serão exigidas condições especiais de segurança. Então, existem equipamentos que servem para movimentar materiais, assim como existem equipamentos para movimentar pessoas, tá? Que servem para a movimentação de pessoas. Então, esses equipamentos para movimentação de pessoas, né, eles possuem condições especiais de segurança, certo? A questão de segurança é um pouquinho mais rigorosa relacionada à movimentação do pessoal. Outro, o item 1114, subitem, 1114 diz o seguinte: os carros manuais para transporte devem possuir protetores de mãos. Eu já havia falado no começo da aula que existem atividades que são feitas. Todas aquelas atividades que estão no título da norma, elas são feitas tanto de forma manual como através de equipamentos motorizados e máquinas, né? Então, aqui está se referindo àqueles carros manuais, né, onde o indivíduo ele vai usar a sua força para movimentá-lo. Então, esses carros manuais para transporte, o que a norma está dizendo? Eles devem possuir protetores das mãos. Esses carros que a norma está falando, gente, vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. São esses aqui. Ó, vocês já devem ter visto por aí, em vários locais de trabalho, esse tipo de carrinho aqui. Então, os protetores de mão é onde estão essas setas azuis aqui apontando. Então, o carro manuais para transporte tem que ter esses protetores para as mãos dos trabalhadores, certo? Existe até esse aqui também, ó. Então, vamos lá, vamos voltar para lá. O subitem 1115. Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então, quando ele fala de força motriz, o que é uma força motriz? É algo que faz, por exemplo, algum equipamento, alguma máquina, algo se mover. A força motriz. Existe a força motriz própria, a do homem mesmo. Por exemplo, esses carrinhos que eu mostrei agora, o homem utiliza sua força, né, para movimentá-lo. Existem equipamentos que possuem um motor. Então, o motor é a força motriz. Faz o veículo funcionar, faz o equipamento, a máquina funcionar. A máquina se movimentar.
Então, o que esse subitem está dizendo? Que esses equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador ele tem que receber um treinamento específico e que só é dado pela empresa, tá? E a empresa, e esse treinamento vai o habilitar para essa função. O outro subitem que eu achei importante estar falando para vocês, que tem, assim, já houveram várias discussões em cima desse assunto, é sobre o subitem 11.1.6. Os operadores de equipamento de transporte motorizado, aqui já é transporte motorizado, tá? Eles deverão ser habilitados e só poderão dirigir durante o horário de trabalho e portar um cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível. Então aqui, gente, operadores de equipamento de transporte motorizado. A empilhadeira é um exemplo disso. Ele é um equipamento motorizado e serve para transportar, né, materiais. Então, o que acontece aqui? Muitas pessoas acham que porque a norma botou assim, ser habilitado, quer dizer ter habilitação, por exemplo, CNH. Não quer dizer que o operador de empilhadeira ele tem que ter carteira de motorista. Até porque, por exemplo, uma empilhadeira ela nem é emplacada para isso, né, para ter. E aí também ela não é utilizada em via pública, né? Agora, existem equipamentos sim, que são motorizados e que trafegam em via pública. Então, esses tipos de equipamento, né, que são utilizados em via pública, o operador ele poderá ter sim a carteira de motorista, poderá exigir isso dele, mas no caso específico do operador de empilhadeira não é necessário, tá? Então vamos lá, o subitem 11.1.7 ele diz o seguinte: os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora, né? No caso aqui a buzina. Então todo equipamento, gente, de transporte motorizado, a característica principal dele de segurança, né, é ter um sinal de advertência sonora, tá? Próximo, o subitem 11.1.8 ele diz o seguinte: todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentem deficiência deverão ser imediatamente substituídas. Então, existem vários equipamentos, principalmente na área industrial, que servem para transportar materiais. Então, esses transportadores industriais, eles devem passar por uma inspeção permanente, tá? Não deve ser, essa inspeção não deve ser de 6 em 6 meses, de ano em ano, não. É uma inspeção que deve ser realizada, como a norma está falando, de forma permanente, porque são equipamentos, principalmente a maioria desses equipamentos são de grande porte, e são equipamentos que trazem muitos riscos, né, à saúde e segurança do trabalhador. Então, devem sim passar por inspeção de forma permanente, tá? E se houver alguma peça defeituosa, essa peça deve ser substituída e também imediatamente. Não é substituída depois, amanhã, daqui a 5 dias, 6 dias, não. É imediatamente, tá? Vocês tomem cuidado com essas palavrinhas imediatamente, permanentemente, porque são palavrinhas que são utilizadas muito no concurso público, né? Eu falei que eu ia comentar algumas coisas de concurso público nas videoaulas. Então, essa agora é uma dica que eu dou para vocês. Imediatamente, permanentemente, grifem aí na NR de vocês, marquem aí para vocês. Essas palavrinhas, elas são casquinhas de banana que eles colocam no concurso público. Às vezes ela não aparece, né? E quando ela não aparecer, o indivíduo marcar essa questão achando que está correta, ela está errada, tá? Então, se é de forma permanente, tem que ser de forma permanente. Se for imediatamente, tem que ser, né, naquele momento, né? E se ele colocar assim, deve ser substituída com 2 ou 3 dias, ou então em 24 horas, já está errada a questão. Vamos lá. No subitem 11.1.9. Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverá ser controlada para evitar concentrações no ambiente de trabalho acima, claro, dos limites permissíveis. Então, o que esse subitem está dizendo? Que se o local for fechado ou pouco ventilado, né, e tiver sendo utilizado algumas máquinas transportadoras que emitem gases tóxicos,
Se houver pouca ventilação, marquem na NR de vocês, essa máquina ela deverá ser controlada, esses gases deverão ser controlados, certo? Para não ultrapassar os limites permissíveis, né, para não prejudicar a saúde do trabalhador. Local fechado e pouco ventilado. O outro subitem, que pode ser usado também com concurso público para confundir vocês, é isso, 11.1.10. Em locais fechados e sem ventilação. A diferença de um para o outro é que o primeiro é pouco ventilado e o segundo não tem ventilação nenhuma. Então, local fechado e sem ventilação, aí, meus filhos, não podem ser utilizados, não, nem ser controlados. Eles são proibidos a utilização dessas máquinas transportadoras nesses ambientes, tá? Proibida, marquem aí, proibida, certo? Agora, existe uma outra questão bem aí, de motores de combustão interna, acompanha aí no subitem, vírgula, salvo, ou seja, exceto se elas serem providas de dispositivos neutralizadores adequados. Se possuir esses dispositivos neutralizadores adequados, elas podem ser utilizadas. Outra casquinha de banana aí, pode utilizar, marquem aí na NR de vocês, salvo se providas. Então, se for ambiente local fechado e sem ventilação, se ela possuir, essas máquinas possuírem dispositivos neutralizadores, elas podem sim ser usadas nessa única condição. Se não houver essa condição, é proibida a utilização delas, certo? Nesses locais de trabalho. Vamos lá no item 11.2. As normas de segurança do trabalho em atividades de transporte de sacas. Uma atividade também muito realizada em vários locais de trabalho. Então, o que a norma fala em relação a essas atividades de transporte de sacas? Que é até uma atividade que está relacionada também. Essa norma inteira está muito relacionada com a NR 17, a parte de ergonomia. Quem ainda está estudando agora, começando a estudar, ainda não viu a ergonomia, vocês vão ver que tem muita relação com a questão também da NR 11, tá? Então, vamos lá. Atividades de transporte de sacas. Subitem 11.2.1. O que eu marquei aqui, que transporte manual de sacos, aqui é onde eu marquei. Transporte manual de sacos, é considerado o indivíduo transportar de forma manual um saco quando o peso da carga ele é suportado integralmente por um só trabalhador. Então, se a carga ela é suportada integralmente por um só trabalhador, compreendendo tanto o levantamento como a sua deposição, então é um transporte manual de sacos de forma correta. Agora, se o peso da carga ele não é suportado, é uma carga que necessita de 2 trabalhadores, mas como só tem um, só vai ele mesmo carregar essa. Então, isso isso é feito de forma inadequada, tá? Não pode. Então, a carga ela tem que ser suportada integralmente por um só trabalhador, para ele fazer esse tipo de atividade, de transportar manualmente, certo? O subitem 11.2.2 diz o seguinte: fica estabelecida a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de sacos. Então, o que esse subitem está dizendo? Que o indivíduo ele só pode transportar um saco de forma manual por 60 metros. Mais de 60 está inadequado, tá? Então, ele só pode transportar de forma manual um saco uma distância máxima de 60 metros. Olha, gente, marquem essa questão de distância máxima e o número. Em concurso público cai. Onde tem INR, números, medidas, vocês marquem essas medidas, para serem fixadas aí por vocês, porque eles colocam muito. Eles podem mudar, por exemplo, eles podem colocar 50 metros, 40 metros, Eles podem colocar, percorrer 1 quilômetro. Totalmente errado, Então, somente 60 metros que podem ser percorridos, tá? Vamos lá. O subitem 11.2.2.1. Além do limite previsto nesta norma, o transporte de descarga deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas,
carros de mão apropriados ou qualquer tipo de tração mecanizada. Então, para realizar o transporte manual de sacos, eles podem utilizar aqueles equipamentos que eu mostrei anteriormente para vocês, que devem ter protetores de mãos. Então, eles podem utilizar aqueles equipamentos também, tá? Para estar transportando esses sacos. Então, vamos lá. Outro subitem que eu achei importante estar falando, 11.2.4. Na operação manual de carga e descarga de sacos em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante. Gente, marquem aí que isso aí cai em concurso público, tá? Se for uma operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador ele não pode estar sozinho. Ele tem que ter um auxílio de um ajudante, como mostra essa imagem bem aqui, ó. Ó, essa imagem aqui. Essa primeira aqui que vocês podem ver tá errada, tá? A correta é aquele ali, ó. Tá? Os dois fazendo a atividade de carregar o material, né? Então ele tem que ter ajuda de um auxiliar, certo? Ele não pode fazer essa atividade sozinho. Vamos lá, subitem 11.2.7. Num processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se o uso de esteiras rolantes, dadas ou empilhadeiras. Então, se for para citar equipamentos relacionados a empilhamento de forma mecanizada, tá aí, a NR trouxe aí para vocês, esteiras rolantes, dadas ou empilhadeiras. Nunca viram esses equipamentos? Torno a falar novamente. Vão lá no Google Imagens, coloca lá para estar conhecendo como é esses equipamentos, tá? No subitem 11.2.8, ele diz o seguinte: quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, né, de empilhamento. Você vai empilhar, o trabalhador vai empilhar, ele pode empilhar tanto de forma mecanizada como de forma manual, certo? Mas ele diz aqui: admite-se o processo manual mediante a utilização de uma escada removível de madeira, com as seguintes características. Quando ele fala escada removível de madeira, isso aqui é o mínimo que deve ser seguido. Se a escada for de aço, de ferro, melhor ainda. Quanto mais resistente, melhor, certo? Então, porque a gente observa muito aí, feita de aço, de ferro, então não tem problema. Quanto mais você faz pela segurança do trabalho, melhor. A ANR sempre ela traz parâmetros mínimos, tá? Então vamos lá. Na linha A ele diz o seguinte: o lance único de degraus com acesso a um patamar final. Então tem que ter um lance único de degraus com um patamar. E essa bem aqui, ó, vocês já devem ter olhado por aí, principalmente no supermercado. Ela é muito utilizada para empilhar. É essa aí, né? Um lance único de degrau e um patamar, que é esse degrau mais largo, né? Lá em cima, certo? Então vamos voltar lá. A largura mínima de 1 metro. Marquem esses números aí, gente. Largura mínima de 1 metro, tá? Pode ser mais? Pode. Aqui ele só tá dando o mínimo, né? E o patamar com dimensões de 1 por 1, tá? E a altura máxima em relação ao solo. Gente, a altura máxima, tá? Ele já tá dando aqui a altura máxima. Não pode passar disso. A altura máxima dessa escada é 2,25. 2 metros e 25 centímetros, tá? Depois dê uma olhada aí nas outras linhas aí embaixo, tá? E marquem esses números aí. O subitem 11.2.9. O piso do armazém deverá ser construído de material não escorregadio, gente. Sem a aspereza, utilizando-se de preferência o mastique asfáltico, certo? E mantido em perfeito estado de conservação. Então, o piso do armazém, claro, ele não pode ser escorregadio, até porque por exemplo, o trabalhador vai fazer o transporte ou então a armazenagem de materiais e escorregar, né? Pode acontecer consequências graves com esse trabalhador, né? Então, a norma fala que pode se utilizar de preferência um mastique asfáltico. Esse mastique asfáltico, ele é muito utilizado para reparo de estradas, né? Ele também tem a característica de ser resistente à água,
certo? Ele é muito resistente à água e também ao fogo, tá? E tem a característica de não apodrecer quando ele é submetido a alguns germes, né, que possui no solo. Então ele tem essas características, por isso ele é muito utilizado para reparo, não para pavimentar toda uma estrada, para reparo. Então pode ser utilizado também no piso do armazém, certo? Vamos lá, o item armazenamento de materiais, uma outra atividade da norma, que a norma citou lá no título. O subitem 1132, ele diz o seguinte: o material armazenado será disposto de forma a evitar a obstrução de portas e equipamentos contra incêndios, saídas de emergência, etc. Então, todo material armazenado, ele não pode estar obstruindo portas nem equipamento de combate a incêndio, nem saídas de emergência. Isso tá aí, é lógico, né? Porque se é saída de emergência, não pode ter nada na frente, certo? Assim como um equipamento de combate a incêndio, certo? Então, não é proibido armazenar materiais na frente de portas de equipamento de combate a incêndio e saídas de emergência, tá? Outro subitem 1133, o material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros, pelo menos. Pode ser mais? Pode, mas a NR já dá o mínimo aqui. Pelo menos 50 centímetros tá bom, não pode ficar encostado, certo? Então marquem aí que isso aí também pode cair em prova de concurso público, né? Esses 50 centímetros aí, você pode botar menos, você pode botar 30 centímetros, 20, já tá errado. É a partir de 50 centímetros, tá? Outra, gente, o subitem 1141, ele diz o seguinte: a movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de materiais, granito e outras rochas deve obedecer ao disposto no regulamento técnico de procedimentos constante no anexo 1 desta NR, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Essa norma, ela possui o anexo aí embaixo, que são voltados para a movimentação, todas as atividades que eu citei lá em cima, mais voltadas para a movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas. Então, esse tipo de material, ele tem que ter, ele deve ser seguido com um pouquinho mais de critérios de segurança, né? O critério de segurança dele é um pouquinho maior. E ele utiliza esse regulamento técnico aqui de procedimentos que está no anexo da NR. Então, se vocês forem um dia trabalhar em alguma atividade econômica que realizem essa movimentação, armazenagem e manuseio de chapa de mármore, granito e outras rochas, então vocês têm que dar uma lida aí nesse anexo 1 desta NR, tá? Para conhecer essa questão da segurança. Então, gente, eu acabo a videoaula por aqui, né? Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí de vocês e até uma próxima videoaula, tá? Um abraço.